No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E eis que chegaram os anjos e o serviram, depois dele ter resistido às tentações que lhe foram impostas. E por que Jesus resistiu às tentações que lhe foram impostas? Porque ele era um santo? Porque ele era o Filho de Deus? Porque ele estava em glória e a sua glória resplandeceu sobre o diabo? Não. O texto nos mostra bem claro que Jesus venceu o diabo porque ele usou a palavra para vencer o diabo. Ele usou o conhecimento das Escrituras para vencer o diabo naquele momento. Devemos lembrar que Jesus era homem como nós, ele tinha necessidade como nós, ele se alimentava naquela época de peixe, de pão, tinha suas necessidades fisiológicas. Ele estava nessa terra numa forma corpórea. Não tinha nenhum poder celestial sobre ele. O que tinha sobre ele é aquilo que está sobre nós. O conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento da palavra, o conhecimento das Escrituras. E ele não deixou ser atraído pela glória desse mundo, pelas riquezas desse mundo, por tudo aquilo que foi lhe mostrado. O que devemos tomar cuidado é com aquilo que muito nos atrai, aquilo que desperta o nosso sentimento, a nossa cobiça, os nossos valores. São nessas coisas que seremos tentados, naquilo que desperta os nossos valores. Jesus, ele não se deixou levar pela ganância das riquezas e nem pelas glórias que lhe foram mostradas. E principalmente, ele não teve medo de enfrentar Satanás. E ele não teve medo de enfrentar Satanás por conhecer bem as Escrituras sagradas. E o que aprendemos com isso? Que ganância e medo não nos levarão a lugar nenhum. São dois tipos de sentimento que destrói o ser humano. A ganância, o desejo exacerbado pelas coisas, e o medo de arriscar, o medo de enfrentar, o medo de dizer não, o medo de debater. Mas por que temos medo? Por falta de conhecimento. Por isso o Senhor Jesus diz: meu povo erra por não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus. Esse embate entre o Senhor Jesus e Satanás foi dado pelo poder da palavra. Satanás o tentou com aquilo que estava escrito e ele rebateu a tentação com aquilo também que estava escrito. Por isso se faz necessário o conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos, mais libertos seremos para a glória do Senhor Jesus Cristo.